Essa é uma história que precisa ser contada. Uma história de resistência, de amor no meio da crueldade, de mulheres negras que sobreviveram e que vivem em cada um de nós. Antes de começarmos, de que cidade você está assistindo? Comenta aí. E se essa história de Raquel, de Lourdes, de resistência negra te toca, inscreva-se. Porque essas histórias merecem ser amplificadas. Vamos conhecer Raquel. Vamos conhecer a coragem. Vamos começar. Era um dia comum em Salvador, 1847, quando a família Monteiro decidiu vender sua propriedade. Com a morte do patriarca, as dívidas acumularam e algo deveria ser feito. Raquel tinha 28 anos, grávida de 8 meses, e havia passado toda a sua vida naquela fazenda à beira do recôncavo baiano. Quando a notícia da venda chegou aos ouvidos da senzala, o silêncio foi absoluto. As mulheres se abraçavam, sussurrando orações desesperadas. Raquel sentou no chão de terra e simplesmente chorou. Seu filho mais velho, Tomás, de apenas 11 anos, foi vendido para uma plantação de cana no interior. Seu marido, Adão, foi levado para uma mina de ouro em Minas Gerais. E ela ficaria ali, grávida, sozinha, seu corpo carregando uma criança que nunca conheceria seu pai. A separação familiar era a ferida mais profunda da escravidão, o corte que não cicatrizava. Mães perdiam filhos. Esposas perdiam maridos. Irmãos nunca mais se viam. Raquel gritou o nome de Adão até sua voz virar rouquidão, até os pulmões não conseguirem mais empurrar ar. Aquela noite, ela rezou para morrer. Rezou para que o bebê em seu ventre dormisse para sempre e nunca acordasse para um mundo tão cruel. O novo proprietário era o Barão de Jaguaripe, homem conhecido por sua brutalidade sem limites. Nas primeiras semanas, Raquel viveu em terror absoluto. Os chicotes voltavam a soar nos campos. As crianças gritavam. O porão da casa grande era um lugar que ninguém queria mencionar. Histórias sussurradas diziam que pessoas eram deixadas lá a apodrecer. O barão tinha uma reputação terrível de separar mães grávidas de seus filhos assim que nasciam, vendendo os bebês para comerciantes que viajavam pelo interior do Brasil. Essa era sua especialidade maldita. Raquel tentava comer mais para ficar forte, para proteger seu filho intrauterino dessa maldade. Mas o medo consumia mais calorias do que o alimento fornecia. Sua pele ficou cinzenta. Seus olhos perderam brilho. Uma noite, 2 meses antes do parto previsto, o barão a chamou. Seu coração quase parou. Ele gritava sobre seus cálculos errados, sobre perda de produtividade. Raquel não compreendia as acusações. Havia trabalhado todos os dias, desde o amanhecer até a noite, mesmo com o corpo sofrendo. O barão ordenou que a jogassem no porão até parir. Que ela fique lá embaixo, gritou. Depois venderei o moleque para São Paulo e ela voltará ao trabalho em 1 semana. Raquel foi arrastada por correntes até a escuridão. O porão era um abismo. Úmido, frio, completamente escuro durante as noites. Havia um único respiradouro que deixava passar um fio de luz fraca durante o dia. O cheiro era de morte. Raquel reconheceu o odor, o óleo das feridas que se tornavam infecções, o líquido dos corpos que pioravam. Havia esqueletos de animais nos cantos. Correntes enferrujadas penduradas nas paredes. E havia silêncio. Um silêncio tão profundo que Raquel pensou estar morta. No primeiro dia, ela procurou um canto menos molhado. Encontrou uma pilha de trapos e panos rasgados, talvez de outras vítimas. Deitou-se sobre eles, seu corpo tremendo. O bebê se movia dentro dela, chutando como se também sentisse o pânico. Raquel começou a contar os dias marcando as paredes com sangue de seus dedos, que se cortavam nas pedras ásperas. Ninguém a visitava. Ninguém a alimentava. Houve passos algumas vezes, mas quando gritava pedindo ajuda, apenas o eco de sua própria voz respondia. Descobriu uma poça de água estagnada e a bebia, sabendo que era perigoso, mas precisava viver. Precisava proteger seu filho. Nos piores momentos, quando as contrações falsas começaram, Raquel gritava em silêncio, sua boca aberta mas nenhum som importante o suficiente para ser ouvido.
Lourdes era criada na casa grande. Tinha 16 anos e havia visto Raquel ser arrastada para o porão. Lourdes havia presenciado a maldade toda sua vida. Era filha de uma mãe escravizada que morreu dando à luz quando Lourdes tinha apenas 3 anos. O destino de Raquel era o destino que Lourdes temia para si. Aquela noite, enquanto o barão dormia, Lourdes desceu ao porão com uma vela e uma cuia de comida morna. O que encontrou a deixou de joelhos. Raquel estava deitada no chão, sujo de seu próprio sangue menstrual. O bebê estava vindo, mas errado. Muito errado. Raquel sussurrou que sentia algo rasgando dentro dela, que havia perdido sangue o dia inteiro. Lourdes, sem treinamento médico, percebeu que Raquel estava em perigo mortal. Espelhava-se na sabedoria de sua avó, que havia sido parteira antes de morrer. Lourdes começou a visitar o porão toda noite, escondida, trazendo água limpa, pano, ervas que sua avó lhe havia ensinado. Massageava o ventre de Raquel com as mãos, sussurrando palavras de encorajamento. Você vai sair daqui, sussurrava. Seu filho vai conhecer o sol. Raquel começou a chorar não de desespero, mas de gratidão. Pela primeira vez em semanas, ela não estava completamente sozinha. A criança em seu ventre tinha alguém além da mãe que desejava sua sobrevivência. Conforme os dias passavam no porão, Lourdes se arriscava cada vez mais. Não apenas levava alimento e água, mas também histórias. Histórias de resistência que sua avó lhe contava. Histórias de escravizados que fugiram e construíram vidas livres. Histórias de amor que transcendiam o cativeiro. Lourdes sussurrava essas histórias para Raquel como se fossem orações, como se cada palavra pudesse criar um escudo invisível contra a maldade do barão. Raquel absorvia cada história como se fossem gotas de vida em um deserto de morte. Lourdes também trouxe uma notícia que iluminou o rosto de Raquel. Havia um quilombo próximo, a apenas 3 dias de jornada pela floresta. Um lugar onde escravizados fugidos viviam em liberdade, onde ninguém era propriedade de ninguém, onde crianças nascidas ali nunca conheceriam correntes. Seu filho pode nascer livre, sussurrou Lourdes uma noite, sua voz tremendo de esperança e desespero. Raquel abraçou Lourdes, sua jovem salvadora, e rezou para que aquele milagre fosse possível. Nos piores momentos, quando as contrações começavam e o parto parecia estar chegando prematuramente no escuro absoluto, Raquel repetia essas histórias para si mesma, para o bebê em seu ventre, como se fossem encantamentos mágicos capazes de evitar a morte. 3 dias antes do parto esperado, Lourdes desceu ao porão e encontrou Raquel inconsciente. Suas contrações haviam começado, mas o barão havia proibido que qualquer médico visitasse. Lourdes ouviu passos e se escondeu, seu coração disparando. O barão descia. Lourdes congelou na sombra enquanto o barão observava Raquel com crueldade nos olhos. Pariu? Perguntou. Lourdes quase revelou sua posição respirando, mas conseguiu controlar. O barão subiu novamente. Lourdes respirou fundo. Era agora ou nunca. Correu para a vila de escravizados livres que existia próximo à fazenda. Escravizados fugidos que viviam na floresta. Encontrou Mãe Benedita, uma mulher de 60 anos que havia sido parteira durante décadas antes de fugir. Tem uma mãe se morrendo no porão da casa grande, disse Lourdes, suas palavras saindo apressadas. Mãe Benedita apenas assentiu, como se já esperasse por isso. Aquela noite, Lourdes, Mãe Benedita e 2 homens fortes entraram no porão. Raquel abriu os olhos confusa, pensando estar tendo alucinações de morte iminente. Mãe Benedita começou a trabalhar imediatamente. Com as mãos experientes de alguém que havia trazido centenas de crianças ao mundo, orientou cada contração. Você é forte, filha, sussurrava. Este é seu filho. Você o trouxe aqui e o protegerá. Às 3 da manhã, um bebê nasceu gritando, um menino saudável, perfeito, com os pulmões cheios de ar. Raquel o abraçou e chorou de uma forma que nunca havia chorado antes. Não era choro de dor. Era choro de milagre. Mas o milagre tinha que ser mantido secreto. Mãe Benedita sussurrou para Lourdes com a sabedoria de quem conhecia a maldade humana. Se o barão souber que o parto foi bem-sucedido, ele venderá o menino em uma semana.
Temos que fazer ele pensar que o bebê nasceu morto. Era um plano insano, arriscado, criminoso aos olhos da lei, mas era a única chance. Lourdes trouxe um coelho morto que encontrou na floresta. O embrulharam em panos brancos e deixaram no porão como se fosse o corpo do bebê. Raquel segurava seu filho real enquanto assistia a esse macabro teatro, seu peito subindo e descendo com respiração ansiosa. O plano tinha que funcionar. O plano tinha que funcionar. Lourdes avistou quando o barão desceu, viu seu rosto se contorcer de desgosto diante do corpo morto. Jogue fora, ordenou com desinteresse, pois não havia lucro a obter. O barão subiu, satisfeito de não ter que lidar com um bebê que não podia vender. Raquel permanecia no porão, seu filho verdadeiro nos braços, ambos em silêncio absoluto, respirando suavemente na escuridão, rezando para que ninguém descobrisse a verdade. As semanas seguintes foram as mais difíceis e ao mesmo tempo as mais preciosas da vida de Raquel. Lourdes continuava trazendo comida de noite, mas precisava ser extremamente cuidadosa. O barão havia redobrado a vigilância, supostamente por causa da morte do bebê. Lourdes trazia leite de cabra contrabandeado da ordenha, pão que roubava da cozinha, frutas da floresta que mãe Benedita reunia. Raquel precisava se manter saudável o suficiente para trabalhar quando finalmente fosse liberada do porão. Precisava parecer fraca o suficiente para não levantar suspeitas, mas forte o suficiente para sobreviver. Era um equilíbrio precário entre a vida e a morte. Mãe Benedita visitava periodicamente, trazendo ervas para cicatrização, verificando se havia infecções. O bebê, que Raquel silenciosamente nomeou de Esperança, crescia nos braços de sua mãe. O menino aprendia a ficar em silêncio, como se compreendesse que seu próprio choro poderia trazer morte. Isso partia o coração de Raquel todos os dias. Seu filho estava aprendendo a reprimir até seus instintos mais básicos para sobreviver. Naquela escuridão sombria, Raquel sussurrava histórias e canções para Esperança, histórias que Lourdes havia compartilhado sobre liberdade e resistência. Ela jurava para si mesma que seu filho conheceria um mundo diferente. Passaram-se 7 semanas de aprisionamento. O barão finalmente ordenou que Raquel fosse removida do porão e retornasse ao trabalho nos campos. Que ela trabalhe até cair morta, gritava. Uma mulher que perdeu um filho pode produzir 10 outros. Lourdes e mãe Benedita executavam o plano final que vinham preparando. Documentos falsos, fornecidos por um escriba simpático que também era membro da rede abolicionista, indicavam que Raquel havia sido vendida para uma propriedade em Recife. Na verdade, ela seria levada para a floresta, onde a comunidade de fugidos a acolheria com os braços abertos. O escriba havia feito tudo parecer absolutamente legal e verificável. Afinal, proprietários vendiam escravizados o tempo todo. Ninguém questionaria. Aquela noite, Lourdes entregou a Raquel uma pequena bolsa com moedas que havia juntado durante meses, economizando cada centavo, recusando coisas para si mesma. Vão para a floresta, disse. Mãe Benedita os espera. Há muitos de nós lá, vivendo em liberdade. Você conhecerá gente como você. Você conhecerá pessoas que a amam não porque devem, mas porque querem. Raquel abraçou Lourdes como se fosse sua filha perdida. Como pagarei isso? Perguntou. Viva, respondeu Lourdes. Viva e deixe seu filho saber que houve pessoas boas neste mundo. Deixe-o saber que a bondade ainda existe. Essa é minha única recompensa. A comunidade quilombola que Raquel encontrou era um mundo completamente diferente. Sim, era precário, construído à mão com madeira da floresta. Sim, viviam com medo constante da invasão de capitães do mato que perseguiam fugidos. Mas era liberdade genuína, tangível e palpável. Crianças corriam soltas sem correntes, rindo e brincando. Não havia chicotes. Não havia porões. Não havia barões gritando. Raquel encontrou trabalho plantando e cozinhando. Seu filho, Esperança, crescia entre dezenas de outras crianças fugidas, todas filhas da resistência, todas nascidas ou chegadas à liberdade. Pela primeira vez em sua vida, Raquel pôde sonhar acordada. Pôde imaginar um futuro.
Pôde envergonhar-se de sua própria força e não de sua fraqueza. Os líderes do quilombo, homens e mulheres que haviam escapado da escravidão e construído algo novo, acolheram Raquel com cuidado genuíno. Reconheciam a dor em seus olhos porque conheciam aquela mesma dor. Raquel tornou-se figura respeitada no quilombo, conselheira das outras mulheres que chegavam feridas, parteira para aquelas que engravidavam. Sua experiência de sobrevivência era sua credencial. Ensinou Esperança tudo o que sabia. Contava histórias de seu próprio pai, de Adão, de Tomás. Seus nomes nunca seriam esquecidos. Ela o ensinava a ser valente, a ser compassivo, a entender que a liberdade era um presente comprado com coragem. Durante 7 anos, Raquel viveu com Esperança no quilombo, construindo uma vida de paz relativa. O menino aprendia a ler com uma mulher velha que havia fugido de uma casa grande onde trabalhava na biblioteca. Aprendia a ser carpinteiro com um homem que havia construído a maioria das casas do quilombo. Aprendia a lutar, a resistir, a ser guerreiro espiritual. Mas Raquel nunca parou de procurar notícias de Adão e Tomás. Viajantes que chegavam ao quilombo traziam histórias de escravizados em diferentes partes do Brasil. Raquel ouvia cada uma delas, perguntava nomes, desenhava seus rostos na memória. Nos 7 anos, Raquel ouviu rumores distantes de que um Adão havia escapado de uma mina de ouro em Minas Gerais, que viajava de quilombo em quilombo procurando por uma mulher chamada Raquel. Seu coração acelerou quando ouviu essa notícia. Será que era seu Adão? Será que ele tinha procurado por ela? Será que ainda vivia? A esperança que ela carregava, mesmo o nome de seu filho, queimava em seu peito como uma chama que recusava ser extinta. Esperança perguntava sobre seu pai, e Raquel contava histórias, ajudando-o a construir uma imagem mental de um homem que ele nunca havia visto. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, 41 anos depois que Raquel foi colocada no porão, algo extraordinário aconteceu. Adão, agora um homem de cabelos grisalhos, viúvo de experiências terríveis nas minas, estava entre os milhões de escravizados libertados. Ele havia passado aqueles anos buscando Raquel, visitando senzalas, perguntando em cidades, desesperado, obsessivo em sua missão. Alguns o chamavam de louco. Mas Adão sabia que Raquel era forte. Sabia que se tivesse uma chance de viver, ela viveria. Quando ouviu que havia um quilombo próspero liderado por mulheres fortes, um lugar onde uma parteira chamada Raquel havia trazido dezenas de crianças ao mundo, algo em seu coração o puxou com força irresistível. Chegou lá em uma tarde nublada, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e ouro. Raquel estava ao poço tirando água quando o viu. Seus olhos encontraram seus olhos e tudo congelou. Seu rosto não envelheceu tanto quanto o dele. A reconheceu imediatamente, apesar dos fios de cabelo branco, apesar das rugas profundas, apesar dos anos de sofrimento marcados em seu corpo. Suas mãos começaram a tremer. O balde caiu na água com um respingo. Eles correram um para o outro como se fossem adolescentes novamente, não um casal que havia envelhecido separado por milhares de léguas. Adão gritava o nome dela enquanto corria. Raquel chorava tão forte que mal conseguia respirar. Quando se abraçaram, sentiram como se os anos de separação encolhessem, como se fossem apenas um pesadelo do qual finalmente acordavam. Todo o quilombo parou para testemunhar aquele abraço impossível. Esperança observava de longe, compreendendo instintivamente que aquele era seu pai. O menino tinha 41 anos, era um homem educado, havia aprendido a ler e escrever no quilombo, era carpinteiro respeitado. Adão conheceu seu filho em uma noite sob o luar que brilhava intensamente como se até o universo celebrasse aquele encontro. Esperança tinha a mesma determinação nos olhos que Raquel tinha, a mesma força que Adão conhecia. Adão olhou para o rosto de seu filho e viu tudo que havia perdido, tudo que a escravidão havia roubado, mas também viu tudo que haviam vencido, tudo que ainda poderia ser construído. Quando Adão explicou a Esperança como havia conhecido sua mãe anos atrás, como haviam sido separados no mercado de escravos, como Raquel havia descido ao porão grávida e emergido com milagre, Esperança chorou. Ele compreendeu que sua existência era um ato de resistência, que seu nascimento no porão, rodeado de morte,
era uma rebeldia contra o sistema que tentava destruí-lo desde antes de seu primeiro respiro. Seu nome, Esperança, tinha significado cósmico que ele nunca havia compreendido completamente até aquele momento. Seu pai, apesar de todo o sofrimento, tinha esperança o suficiente para encontrá-lo através de continentes de floresta. Os três viveram juntos pelos últimos 15 anos de vida de Adão. Raquel finalmente tinha sua família restaurada. Não exatamente como era antes, não exatamente completa. Tomás havia desaparecido na história, seus rastros perdidos em plantações do interior, em algum lugar do Brasil que nunca seria descoberto, mas reunida, com cicatrizes que contavam histórias. Raquel tornou-se a guardiã oficial das histórias, contando para netos e netas que nasciam no quilombo como havia sobrevivido no porão, como havia gerado vida na morte, como a bondade de uma menina de 16 anos chamada Lourdes havia salvado tudo. Ela descrevia em detalhes a escuridão, a fome, o medo, mas também descrevia Lourdes sussurrando histórias de esperança. Descrevia a Mãe Benedita trazendo milagre nas mãos experientes. Descrevia o momento em que compreendeu que havia pessoas boas neste mundo, pessoas dispostas a arriscar tudo por aqueles que não conheciam. Raquel ensinava que a liberdade não era dada. Era conquistada com coragem, com risco, com sacrifício, com cumplicidade de estranhos que se tornavam família. Esperança cresceu compreendendo que sua vida era presente, não apenas seu, mas também de todas aquelas pessoas que o salvaram. Hoje, 175 anos depois que Raquel foi confinada naquele porão sombrio em Salvador, sua história ecoava através dos séculos. Seus descendentes são centenas, talvez milhares. Professores, médicos, artistas, poetas, ativistas, historiadores. Toda uma geração de libertos que nunca conheceria a escravidão porque uma mulher foi forte bastante para parir na escuridão sem gritar. E outra, ainda criança, foi corajosa bastante para arriscar tudo. Lourdes nunca foi capturada. Continuou ajudando outras pessoas fugidas, trazendo comida para o quilombo, coordenando escapes. Quando a Lei Áurea foi assinada, ela era uma mulher de 70 anos, reverenciada como heroína verdadeira, como santa entre os santos. Mãe Benedita morreu aos 82 anos, cercada por centenas de vidas que havia trazido ao mundo, muitas delas nascidas em liberdade porque ela se recusou a permanecer escravizada. O porão da Casa Grande do Barão de Jaguaripe ainda existe em Salvador, hoje transformado em museu que conta histórias de escravizados que lá sofreram. Mas uma história é contada com mais frequência que todas as outras. A história de Raquel, que não morreu na escuridão. Que pariu um filho nos braços da resistência. Que emergiu do porão não quebrada, mas ainda mais forte. Que buscou seu marido através de décadas e o encontrou. Que viu seu filho se tornar homem livre e respeitado. Quando visitantes descem aos degraus escuros do porão hoje em dia, imaginam ouvindo sussurros de esperança que ecoam entre as paredes de pedra. Sussurros de Raquel dizendo: eu sobrevivi. Meu filho nasceu livre. Adão me encontrou. E você que me ouve agora também é livre. Lembre-se que mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando tudo parecia perdido, o impossível aconteceu. E pode acontecer novamente. Sempre pode.